Muito bem, vamos falar um pouquinho agora sobre os testes, tá? Nós já vimos aí, né, aqui na página 52, os testes de unidade, lá no módulo de compras, teste de integração. Nós vimos no módulo financeiro, lá no bloco financeiro, né? Validação nós vimos no de vendas. E agora aqui nós vamos ver o teste de sistema no módulo do controle de estoque, tá? Sendo que antes de entrar no teste de sistema, vamos falar um pouquinho ainda sobre o teste de validação, algo que nós não abordamos no módulo de vendas, deixamos para abordar aqui no módulo do controle de estoque, tá? Na página 75, veja que eu ainda estou aqui abaixo da questão dos testes de validação. E ele fala aqui sobre esses testes alfa e beta versus testes de aceitação. Então ele menciona que é impossível, né, se prever o que é que o cliente vai fazer, o que é que o usuário vai fazer com o software. Tá? Às vezes a instrução está lá na cara dele, né, mas ele ainda faz coisa errada. Tá? Combina coisa estranha, utiliza coisa de forma irregular, enfim. O que o usuário vai fazer na aplicação ninguém sabe, só quando você coloca na mão dele. Tá? Então como é que a gente projeta os testes para diminuir o máximo possível problemas que os usuários possam causar ao utilizar a aplicação, né? Imagine você que você fez lá uma NFE para ser utilizada por usuários do Brasil inteiro, tá? E só você testou, né? Então, provavelmente você vai testar sempre o caminho feliz. Quando você colocar essa aplicação em produção, vão aparecer muitos problemas, pode ter certeza. Tá? Isso aí pode queimar o seu filme, tá certo? Então, por isso que é importante realizar todos esses testes aqui antes da aplicação chegar em produção, tá? Então, para tentar tirar o máximo possível de erros da aplicação, de bugs da aplicação, ou para tentar prever o que é que o usuário vai fazer, existem duas famílias de testes, tá? Quais são? São os testes de aceitação e os testes alfa e beta, tá? Os testes de aceitação são aqueles feitos num software customizado, tá? Então você pegou o Teroist ERP, desenvolveu o seu ERP, só que você desenvolveu o seu ERP para dentro da empresa onde você trabalha. Você trabalha dentro de uma livraria, trabalha dentro de um supermercado, né? Então você é funcionário dessa empresa, você desenvolveu o programa para essa empresa, tá? Ou então você atende vários ramos de empresas, né? Atende uma livraria, atende supermercado, atende locadora. E ainda assim, uma dessas livrarias pede para você fazer coisas específicas só para ela. Ok, nesses casos, onde um software é customizado para um cliente, é que existe o teste de aceitação. Tá? O usuário final vai validar todos os requisitos, ok? E esse teste vai ser feito com ele, com o usuário final dessa empresa. Tá? Você vai implantar o sistema lá e vai deixar o usuário testar o sistema na sua frente, tá bom? Já os testes alfa e beta, né, eles são feitos para aquele software que é feito para muitos clientes. Né? Se desenvolver uma NFE, ela vai ser usada por várias empresas, sejam elas quais forem. Ou um supermercado, ou uma livraria, ou uma locadora, ou uma farmácia, enfim. Você não vai se preocupar com qual empresa está utilizando. É um software que foi feito para ser utilizado por todo mundo, por assim dizer. Tá? Nesse caso, você primeiro faz os testes alfa, depois os testes beta. O que são os testes alfa? O cliente vai nas instalações do desenvolvedor. Você fica olhando sobre os ombros do usuário e é você que vai registrando os erros e os problemas de uso, tá bom? Já o teste beta é feito nas instalações do cliente, tá? O desenvolvedor não está presente. Daí é o cliente que vai registrar os problemas, sejam reais ou imaginários, né? Pode ser que ele imagine que tem um problema ali que na verdade não existe e ele vai relatar ao desenvolvedor em intervalos regulares, tá bom? Então, para esse módulo controle de estoque, seria bem interessante que você fizesse esses testes aqui, tá? Pegasse um usuário, né? Pode ser um colega seu, alguém da sua família, um funcionário da sua empresa, tá? Ponha ele para realizar os testes em cima desse controle de estoque, tá? Você fala para ele o que é requisição, que ele pode requisitar itens, né? Que ele pode ajustar os preços dos produtos para percentual que ele quiser, tá? Então se prepare para ele colocar lá menos 25%, 1 milhão por cento. Então o sistema será que está preparado para tratar isso daí? Tá? É isso, né? Isso é que é legal nesses testes aí, nos testes de aceitação alfa e beta, tá? O usuário agora está com o sistema, mas ainda não está em produção. Você está vendo a loucura que ele está fazendo na aplicação. Aí você vai listar todos aqui e vai saber
quais são as correções que você tem que fazer, tá? Muito bem, daí nós chegamos nos testes de sistema, né? Que é aquele teste final, tá? O sistema ele já está basicamente, ele já está completinho, você já fez os testes de unidade, já testou o código-fonte todinho, né? Você já integrou a aplicação, tá? Fez os testes de validação e agora finalmente você vai fazer o teste de sistema, né? Que é pôr completamente à prova o sistema baseado em computador. Legal? Ele fala aqui de um problema clássico, que é um desenvolvedor apontar o dedo para o outro, tá? Então ele menciona alguns princípios para que isso não ocorra. Aí ele fala sobre os testes de recuperação, né? Um teste de sistema que força o software a falhar de diversas maneiras e verifica se a recuperação é adequadamente executada, tá? Então, como assim? Aí você vai estar lá importando o XML da NFE, no caso aqui do controle de estoque. Aí você dá um Ctrl Alt Del e mata a aplicação. E aí, o que aconteceu? Tá? Será que aquele item que foi inserido está realmente no banco de dados? Será que uma transação foi aberta, mas não foi finalizada no banco de dados? Tá? Então você vai fazer o sistema falhar várias vezes, tá? Para saber se ele está preparado para continuar com a execução correta, né? Vocês vão ficar dados soltos lá no banco de dados, tá? Isso é para isso que serve o teste de recuperação. Teste de segurança. Tenta verificar se todos os mecanismos de proteção embutidos no sistema o protegerão de fato de acessos indevidos, né? Vamos imaginar que, por exemplo, o PAF-SCF, né? Ele tinha lá um sistema de proteção onde o usuário não podia alterar nada do banco de dados, tá? Então nós tínhamos que ter uma coluna com hash lá, caso o usuário alterasse. O sistema fazia uma verificação e sabia que o banco de dados foi alterado, tá? Então o teste de segurança visa esse tipo de coisa, ok? Né? Então você vai ver se existe algum módulo da aplicação que precise, né, desse tipo de segurança para que você realize esses testes aí, tá? Muito bem, e aqui termina essa questão do teste do sistema, ok? Em relação ao controle de estoque, né, além desse teste que você vai fazer para um usuário ficar realizando o teste na tua frente, né, para você mapear quais são os problemas que tem neste módulo, tá? Eu gostaria que você fosse removendo as units do controle de estoque que não pertencem ao controle de estoque, tá? Como assim? Se nós viermos aqui no Delphi, né? Esse é o módulo controle de estoque que está aberto, tá? Então, por exemplo, tá? Esse teste que você vai fazer, esse exercício aqui, é com o sistema ainda com o TORM, tá? Então, quando você terminar esse exercício, você vai ver o que de fato é preciso deixar para construir a aplicação com o Mormont, tá bom? Então, de repente você vai migrar a aplicação do jeito que está aqui e vai colocar coisas desnecessárias, né? E de fato tem coisas desnecessárias aqui, tá certo? Deixa eu mostrar quais são, tá? Algumas delas, né? Tem muito mais. Você vai remover tudo que for desnecessário, tá? Perfeito. Aqui em VO, todos os VOs estão aqui, ó. Tá todo mundo aí, tá? Então, será que para esse sistema, esse módulo controle de estoque, eu preciso desses VOs aqui, ó? EFD tabela 4310, 4313, 14 até a 439. Eu preciso desses VOs, né? O que é que eu vou fazer então para saber se eu preciso deles? Primeiramente, eu vou executar aqui a aplicação, do jeito que ela está. Aí, compilou, executou normal, né? Legal. Tem uma outra forma de checar a sintaxe da aplicação, que é por aqui, ó. Project Syntax Check. Então ele vai checar se está tudo ok. Vai fornecendo um feedback aqui, ó. Porque pode ser melhorado, tá? Porque ele acha que pode ser melhorado, né?
Quando ele realiza esse teste aqui, ele passa por todas as units que são referenciadas pela aplicação. Você vê que ele está passando por tudo que é do ACBR e tudo mais, né? Ele está vendo tudo mesmo aí, tá bom? É um teste que demora. Existem algumas mensagens, mas houve sucesso. O que é que eu vou fazer? Eu vou remover esses caras aqui, ó. Removi aqueles EFD, os VOs no caso, né? Pronto, vou salvar. Vou pedir para ele checar a sintaxe. Olha só, ele achou um erro, tá? Que erro é esse? Aqui, ó. Tem uma unit que utiliza aquele VO que nós removemos. E é o controller da FD tabela 439, tá? O que é que eu faço então? Como eu removi aqueles VOs, eu vou agora nos controllers e vou remover os controllers EFD. Pronto, removi. Dessa vez eu não vou checar a sintaxe, que demora muito, você viu, né? Eu vou executar logo a aplicação, tá? Achou mais erros. Novamente a tabela FD435. Eu vou pressionar Ctrl Shift F, que é a mesma coisa de vir aqui em Search, Find Files, tá? Ctrl Shift F, EFD, tabela 435. Vamos ver onde é que ele está procurando, né? Qual é a outra unit que está se referindo a esse cara aí, ó. São as units tribute, tá? Tem duas views e tem essas units da tributação aqui, tá? E aí, será que eu consigo remover essa unit de tributação sem que ocorram novos problemas, sem que outras units apontem para elas também, tá bom? Então é isso. Aí você vai tentar remover as units que não são utilizadas, tá? No meu caso aqui, para que você receba o projeto certinho, eu vou adicionar novamente os FDs, tanto os VOs quanto os controllers, tá bom? Aí está. Depois que você fizer esse exercício, né, aí o módulo vai ficar bem enxuto, tá? Daí você vai migrar para o Mormont, tá? Aí sim, você vai migrar para o Mormont apenas aquilo que é essencial e necessário em relação a DTOs, tá? Tanto no servidor que você vai implementar, como aqui no lado do cliente, né? Agora que eu já inseri novamente esses caras aí, ao executar a aplicação, ela vai funcionar sem nenhum problema, tá? Eu vou mostrar para você também, ainda agora, uma ferramenta, tá? Que ela fica integrada ao Delphi e ela melhora bastante, ela melhora essa questão do editor do Delphi, tá?
ela se propõe a remover units desnecessárias. É uma ferramenta bem legal. Deixa eu abrir aqui a internet para mostrar para você no Google. E aqui está. É esse CNPack. Ok? Você vai entrar então no Wizard, CN Wizards. Aqui. Ele funciona com essas versões do Delphi, né? Inclusive com o Delphi Tokyo, que é o que nós estamos utilizando aqui. Daí o que é que ele vai fazer? Tá? Ele vai dar uma melhorada no editor do Delphi. Você vai ver que ele vai ser modificado. Ele vai colocar um menu novo no Delphi também, tá certo? E o que eu quero chamar mais a atenção é essa questão de ele limpar as units que não são utilizadas, né? Muitas vezes nós estamos construindo uma aplicação, aí nós soltamos um componente aqui na aplicação só para fazer um teste, tá? E esse componente acaba colocando uma série de units lá por trás, né? Aqui, ó, na cláusula uses, tá certo? Ele vai e coloca aqui, tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui, né, veja que a minha unit está terminando em system.actions aqui, e na minha outra seção uses só tenho aqui a seção usuário, tá bom? Eu vou colocar um componente aqui que não tem nada a ver, tá? Vamos ver. Vou colocar esse JV DICE aqui. Pronto, agora eu vou salvar. E olha só. Ele colocou essas duas units aqui. Ele vai compilar e vai colocar junto do projeto essas units aí, tá? Daí eu coloquei só para ver como é que ficaria um dado aqui no menu, né? Ah, não gostei. Vou tirar. Removi. Salvei. Mas olha só o que aconteceu, ó. As units continuaram aqui, tá bom? Quando você instalar esse carinha aqui, né, o CNPack, e utilizar através do menu a opção para limpar as units, tá? Unit Cleaner, ele vai remover isso aqui. Não só isso aqui, como ele vai remover todas as demais units que não estão sendo utilizadas por este formulário, tá? Então é bem legal porque vai deixar o teu software, o teu código ainda mais enxuto. Tranquilo? Então é isso, né? Dê atenção a essa questão dos testes. Instale essa ferramenta aqui e realize testes com ela também. Faça o máximo possível, né, para filtrar todos os erros, todos os problemas antes da sua aplicação chegar lá na produção, tá? Você tem que ter então um ambiente de testes, tá? De acordo com os testes que nós fizemos aqui. Tem que ter um ambiente de homologação, tá? Se tiver o de testes, já é uma excelente iniciativa, tá bom? Se você puder ter um ambiente de homologação, é melhor. O que é um ambiente de homologação? É aquele ambiente onde você simula o computador do usuário com dados fictícios e usuários estão testando naquele computador naquele computador que simula o computador do usuário, né? Por exemplo, é como se você tivesse, vamos falar de Amazon, né? Então você tem uma seção lá na Amazon onde você implanta a aplicação, tá? Ela acessa dados fictícios e você já permite o usuário acessar a aplicação e realizar testes, tá? Então você já pega os testes ali no ambiente de homologação. E o ambiente de produção, aí sim o sistema já está na rua, né? O ambiente de testes é na sua máquina, na máquina do desenvolvedor e também nas máquinas dos usuários, tá? De acordo com esses testes que nós acabamos de observar aqui nessas videoaulas, tá bom? Faça isso então, realize esses testes, né? Consiga alguém, alguns colegas, pode ser um familiar, enfim. Consiga algumas pessoas para você fazer os testes nessa aplicação do controle de estoque e aí você vai ver quais são os problemas que serão reportados pelo usuário.